A escuridão da noite parecia se espremer pelas frestas da velha casa, como se fosse algo vivo, respirando junto com as paredes apodrecidas e o teto que rangia. Ana acordou sobressaltada. Seus olhos grandes e castanhos refletiam a luz fraca do abajur que piscava ao lado de sua cama. Ela ficou imóvel por um momento, sentindo o silêncio pesado à sua volta. Não era a primeira vez que aquilo acontecia, desde que haviam se mudado para a nova casa. Uma risada distante, quase como o eco de uma brincadeira antiga, reverberou pelos corredores vazios. O som era fraco, mas suficientemente claro para fazer Ana estremecer. Ela sentiu o coração acelerar, como se soubesse que algo não estava certo. Não está certo, pensou. Não havia outras crianças na casa. Era só ela, Lucas e seus pais, Júlio e Renata. Mamãe? Sua voz saiu num sussurro trêmulo, mal ousando quebrar o silêncio. O corredor estava escuro, mas lá fora, além da porta, ela sabia que o som tinha vindo de algum lugar. De repente, algo raspou a madeira da porta do quarto, como unhas arranhando devagar, de propósito. Ana puxou as cobertas até o queixo, sentindo uma sensação fria escalar sua espinha. E então, o som se repetiu, mais alto dessa vez, como se algo estivesse ali, apenas esperando. Quando a porta se abriu com um rangido, o grito ficou preso na garganta de Ana. Era Lucas, seu irmão mais velho, com um olhar confuso e meio irritado. Ana, por que você está gritando? Ele disse, coçando a cabeça bagunçada. Eu não gritei, ela sussurrou, olhos arregalados. Mas ouvi uma risada. Lucas bufou, revirando os olhos. Não tem ninguém aqui além da gente, deve ter sido o vento. Essa casa é velha, faz barulho o tempo todo. Volta a dormir. Ele estava prestes a fechar a porta, quando ouviu uma risada fina e distante, mais clara dessa vez, ecoando pelo corredor como uma lembrança. Ele ficou paralisado. O som era tão estranho quanto Ana havia descrito, algo que não pertencia àquele lugar. Seu rosto perdeu a cor. Lucas, o que é isso? Ana perguntou, a voz trêmula. Deve ser o vento, ele repetiu, mas desta vez sua voz estava menos confiante. Júlio e Renata se mudaram para aquela casa isolada nas colinas em busca de paz. Tinham sido anos difíceis na cidade, trabalho excessivo, uma rotina sufocante, sempre presos ao trânsito, cercados por concreto e ruído. A casa parecia um refúgio. O corretor havia enfatizado que o local estava desabitado há anos, mas tinha uma estrutura sólida e um terreno vasto que daria às crianças o espaço que eles nunca tiveram. O preço, quase ridiculamente baixo, parecia um bônus inesperado. Era velha, sim, mas tinha um certo charme, o tipo de casa que parecia ter visto muita história. Mas desde o primeiro dia, algo parecia errado. Renata passava os dias tentando se acostumar com o ambiente. Mas havia algo na casa que a incomodava, como se estivesse sempre sendo observada. Ela começou a encontrar brinquedos antigos em lugares que não lembrava de tê-los visto antes. Uma bola de borracha colorida num canto da sala, um boneco de pano com um sorriso torto embaixo de uma cadeira. As crianças devem ter encontrado no sótão, pensou no início, mas os brinquedos pareciam ter uma qualidade peculiar, como se não pertencessem àquele tempo. Uma tarde, enquanto limpava a cozinha, Renata percebeu algo peculiar no chão, perto da mesa. Um cavalinho de madeira, velho e desgastado. Ela o pegou, passando os dedos pelas lascas da madeira pintada, sentindo uma onda de desconforto. Ela não se lembrava de tê-lo visto antes, e quando perguntou às crianças, ambas negaram saber de onde ele havia surgido. Naquela noite, durante o jantar, Júlio estava particularmente calado. Ele sempre fora um homem prático, do tipo que não acreditava em superstições ou fantasmas, mas agora ele estava desconfortavelmente consciente de que algo estava fora do normal. Eu vi algo, disse ele, finalmente quebrando o silêncio, os olhos fixos no prato à sua frente. Renata ergueu o olhar, surpresa. Algo? Uma sombra. No corredor. Pensei que fosse uma das crianças, mas quando fui olhar, não tinha ninguém lá. Lucas e Ana trocaram olhares, como se confirmassem o que já sabiam, mas não haviam dito. Eu também ouvi coisas, Ana admitiu, sua voz pequena e hesitante. Risadas. Arranhões na porta. Júlio balançou a cabeça tentando rir, mas o som saiu forçado, nervoso. É uma casa velha, faz barulhos. É só a madeira, as correntes de ar. Mas brinquedos? Renata interrompeu, erguendo o cavalinho de madeira que havia encontrado. Isso apareceu na cozinha hoje, não é das crianças? Como ele foi parar lá? Júlio franziu a testa. Deve ser coisa do sótão, caindo de algum lugar. A casa é cheia de tralhas antigas. Não tem nada de sobrenatural aqui. Mas sua voz não tinha mais a convicção habitual.
Naquela noite, o silêncio da casa parecia ainda mais pesado, sufocante. Júlio se revirava na cama, incapaz de afastar a sensação incômoda de que algo estava acontecendo, algo que ele não conseguia explicar. A escuridão ao seu redor parecia mais densa do que o normal, e a casa, embora silenciosa, estava cheia de uma expectativa estranha, como se esperasse por algo. Na manhã seguinte, enquanto Renata preparava o café, a presença sufocante parecia ter aumentado. O ar estava denso, quase palpável, e o sol que brilhava do lado de fora não parecia aquecer a casa. Ela tentava manter-se ocupada, mas sua mente estava sempre voltando para a noite anterior. Quando se virou para pegar a torradeira, seu coração quase parou. Ali no chão, no meio da cozinha, estava uma bola de borracha. Vermelha, gasta como se tivesse sido jogada com força. Renata congelou, olhando para o brinquedo como se fosse uma cobra prestes a atacá-la. Nenhuma das crianças estava acordada ainda. Ela ouviu passos leves vindo da escada. Virando-se devagar, seus olhos encontraram algo que a fez congelar. No topo da escada, uma figura indistinta, pequena e pálida, olhava para ela. Renata piscou, e a figura desapareceu. O frio da casa pareceu se intensificar. Ela correu para o andar de cima, com o coração disparado. Mas tudo o que encontrou foi Ana, ainda dormindo em sua cama. Não havia sinal de qualquer outra criança. Renata se sentou na beira da cama, tentando acalmar os nervos, mas uma coisa era certa, aquilo não havia acabado. A casa estava começando a revelar seus segredos, e a cada novo dia, a presença que antes se escondia nas sombras parecia mais ousada, mais próxima. A noite caiu sobre a casa como um cobertor de escuridão, abafando qualquer resquício de luz ou calor. Dentro da antiga residência, um silêncio desconcertante pairava no ar, quebrado apenas pelos estalos ocasionais da madeira envelhecida, como se a casa estivesse respirando, viva em sua quietude. Era uma calma enganosa. Clara e Marcos sentiam isso nos ossos, mesmo que não tivessem trocado uma palavra sobre o que cada um secretamente suspeitava. Algo estava errado, muito errado. O som começou baixo, tão sutil que no início, Clara pensou que era sua imaginação. Uma espécie de sussurro, como um murmúrio de vozes distantes flutuando nas sombras da casa. Ela se virou na cama, tentando afastar a sensação inquietante, mas os sussurros continuaram, crescendo gradativamente em volume. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela se sentou na cama, os olhos varrendo a escuridão do quarto. Nada. Apenas o vento lá fora, sacudindo os galhos das árvores. Clara prendeu a respiração, tentando distinguir a origem do som. De repente ouviu algo mais. Risos, abafados, quase infantis. Eram risos de criança, vindos do corredor. Clara sentiu o coração disparar. Seu primeiro pensamento foi nos filhos, Sofia e Felipe. Será que um deles estava fora da cama, andando pela casa? Ela se levantou rapidamente, seu corpo pesado de medo, e caminhou silenciosamente até o corredor. A luz fraca da lua se infiltrava pelas janelas, criando sombras que dançavam nas paredes antigas. O riso havia cessado, mas o silêncio agora parecia ainda mais ameaçador. Ao chegar à porta do quarto de Sofia, Clara abriu devagar. A luz suave da noite revelava a pequena figura de sua filha dormindo profundamente, seus braços abraçando o velho urso de pelúcia. Clara deu um suspiro de alívio, mas quando se virou para checar Felipe, uma sensação estranha a atingiu. O riso não vinha dos quartos das crianças. A bola vermelha clara saiu para o corredor novamente, e agora o silêncio era quase sufocante. De repente um som suave ecoou pelo andar de baixo. Um leve toc-toc-toc, como se algo estivesse rolando no chão. Ela hesitou no topo da escada. Seus olhos se ajustaram à escuridão abaixo, e foi então que ela viu uma bola vermelha rolando lentamente pelo piso de madeira da sala. Seu coração quase parou. A bola parou na base da escada, imóvel. Clara não se lembrava de ver aquela bola antes. Definitivamente não era de seus filhos. Mas ali estava, solitária e inquietante, como se fosse um aviso. Uma sensação terrível de pânico começou a se formar no peito de Clara, mas ela lutou para manter a calma. Não queria acordar Marcos ou assustar as crianças. Tentando acalmar a mente, ela desceu as escadas lentamente, cada passo ecoando alto no silêncio da casa. Quando finalmente alcançou a sala, o ar parecia gelado, como se a temperatura tivesse caído vários graus. Ela se abaixou para pegar a bola, mas antes que seus dedos pudessem tocá-la, um som agudo cortou o silêncio. Uma gargalhada. Alta, estridente e definitivamente não humana. Clara recuou bruscamente, seu coração batendo acelerado. Ela se virou e correu de volta pelas escadas, trancando a porta do quarto atrás de si.
Na manhã seguinte, Clara tentou esconder seu medo. Ela sabia que Marcos não acreditaria em fantasmas ou espíritos, muito menos em bolas misteriosas que riam no meio da noite. Mas a casa parecia diferente à luz do dia. O frio persistente no ar, a sensação de ser observada, nada disso desaparecia com o nascer do sol. Marcos, por sua vez, tinha passado uma noite agitada também. Ele acordou várias vezes com a impressão de que alguém estava parado ao lado de sua cama. Em uma dessas vezes, ele teve certeza de que viu um vulto ao pé da escada. A forma de uma criança pequena, apenas um borrão na escuridão, mas claro o suficiente para que ele se sentisse paralisado de medo. No entanto, ao acordar completamente, a figura havia desaparecido. Quando Marcos desceu para o café da manhã, Clara o encarou com olhos tensos. Marcos, algo está errado com essa casa. Ele tentou descartar o comentário, mas a inquietação estava estampada no rosto de Clara. Ela contou a história da bola, do riso e da estranha sensação de frio na sala. Marcos ouviu, mas permaneceu cético. Ele sabia que algo estava acontecendo, mas sua mente procurava explicações racionais. Talvez seja o vento, Clara. Essa casa é velha, provavelmente está vazando ar por toda parte. Ela balançou a cabeça, sem aceitar aquela explicação. Não eram só barulhos, Marcos. Eu ouvi risos. Naquela noite, os fenômenos inexplicáveis se intensificaram. O relógio da parede da cozinha começou a tocar sozinho, ressoando como se alguém estivesse girando as engrenagens. Felipe acordou gritando, dizendo que uma menina estava sentada na beira de sua cama. Sofia, normalmente tranquila, começou a chorar sem motivo aparente, apontando para uma janela, embora ninguém estivesse lá. Marcos finalmente não pôde mais ignorar. Algo estava definitivamente errado. Ele e Clara ficaram acordados, sentados no sofá, observando as sombras se moverem ao redor deles. O vento batia contra as janelas, mas os sons dentro da casa eram mais que meras correntes de ar. Era como se a própria estrutura estivesse viva, gemendo, se contorcendo, sussurrando. De repente, um estrondo alto ecoou pelo corredor. Clara saltou, e Marcos ficou tenso, os olhos fixos na porta do quarto das crianças. A bola vermelha rolou mais uma vez pelo chão, desta vez sem ninguém por perto. Foi a gota d'água. Clara agarrou o braço de Marcos. Eu não vou ficar aqui, nem mais uma noite. Marcos olhou para ela, os olhos cansados, mas cheios de medo, e ele soube que ela estava certa. O que quer que estivesse naquela casa não era normal. Não era algo que eles pudessem explicar ou combater. E talvez, só talvez, já fosse tarde demais. A terceira noite começou como as anteriores, pesada e carregada de uma tensão silenciosa. Marcos e Clara haviam trancado as portas e janelas, como se isso pudesse de alguma forma impedir que o medo entrasse. Mas ambos sabiam, no fundo, que o terror já estava lá dentro com eles, escondido em algum canto escuro da casa. Aquele lugar antigo tinha um peso, uma presença que parecia sempre à espreita, esperando o momento certo para se manifestar. E então, no meio do silêncio absoluto da noite, Clara ouviu novamente o som de uma criança. Dessa vez, não era apenas um riso distante. Era um chamado. Um sussurro rouco e frio que vinha do fundo do corredor. Ela congelou, o corpo tenso e os olhos arregalados, como se seu instinto tivesse tomado conta. Ela sabia que não era Felipe ou Sofia. A voz vinha de um lugar mais profundo, mais antigo. Ela olhou para Marcos, que dormia ao seu lado respirando pesadamente. Não tinha coragem de acordá-lo. Ele estava exausto, desgastado pela noite anterior, e de certa forma, ela sabia que ele não queria enfrentar a verdade do que estava acontecendo. Clara, no entanto, não podia mais fugir. Algo estava chamando por ela, e por mais irracional que fosse, ela sabia que precisava ver. Precisava entender. Com o coração batendo forte no peito, ela se levantou da cama e caminhou devagar até o corredor escuro. A luz fraca do luar penetrava pelas frestas da janela, lançando sombras alongadas pelas paredes. O ar estava frio, quase gelado. Cada passo que Clara dava fazia o assoalho ranger, ecoando pelo silêncio da casa. No final do corredor, uma porta que nunca chamara a atenção antes, agora parecia a coisa mais assustadora que ela já tinha visto. Era uma pequena porta de madeira, com a pintura descascando e o trinco enferrujado. Clara hesitou por um momento, o sussurro ecoando em sua mente como se viesse de algum lugar além do tempo. Quando finalmente estendeu a mão e tocou a maçaneta fria, sentiu uma estranha sensação de déjà vu, como se já tivesse feito isso antes, em algum sonho antigo que mal se lembrava.
A porta abriu com um rangido que soou quase como um gemido, e o ar dentro do quarto era denso, pesado, carregado de algo antigo e opressor. Lá, no centro do cômodo, estava um grande espelho de corpo inteiro. O vidro manchado e a moldura de madeira escura coberta de entalhes intricados. Era o tipo de coisa que não parecia pertencer à casa, algo deslocado no tempo e no espaço, como uma relíquia de um passado distante. Clara sentiu uma onda de desconforto, mas não conseguia afastar os olhos do espelho. Ela deu um passo à frente, atraída por ele de uma forma que não conseguia explicar. No reflexo viu a si mesma, mas algo estava errado. A figura no espelho não era um reflexo exato. Os olhos estavam um pouco diferentes, os lábios curvados e um sorriso leve, quase imperceptível, que Clara não estava fazendo. Ela piscou, confusa, e o sorriso desapareceu. O coração dela saltou no peito. De repente, uma sombra se moveu no canto do reflexo, rápida demais para ser um simples jogo de luz. Clara recuou instintivamente, o medo dominando suas veias. Mas por mais aterrorizada que estivesse, algo a impeliu a olhar novamente. Quando voltou os olhos para o espelho, viu uma forma. Uma pequena figura que não estava atrás dela, mas presa dentro do vidro, como uma criança invisível ao seu lado sorrindo. Clara sufocou um grito ao reconhecer a figura. Era uma menina, de cabelo comprido e vestida com uma roupa antiga, amarela e desgastada. Ela estava parada lá, dentro do espelho, olhando diretamente para Clara com olhos vazios. Mas o mais perturbador era o sorriso. Era um sorriso amplo e desproporcional, esticando os cantos da boca da menina de uma maneira antinatural, grotesca. Clara deu um passo para trás, tremendo da cabeça aos pés, e naquele momento, a menina falou. A voz não era alta, mas clara, como o som de vidro se quebrando ao longe. Venha brincar comigo. As palavras ecoaram pelo quarto, frias e penetrantes, como se fossem dirigidas ao próprio espírito de Clara. Sem pensar, ela girou nos calcanhares e correu de volta pelo corredor, o pavor correndo como fogo em suas veias. Quando chegou ao quarto, trancou a porta atrás de si, respirando com dificuldade. Na manhã seguinte, Marcos acordou com Clara sentada na beira da cama, pálida e distante. Ela contou tudo a ele, os sussurros, o espelho, a menina com o sorriso perturbador. Ele ouviu em silêncio, sem interromper, mas o ceticismo estava estampado em seu rosto. Clara sabia que ele tentaria racionalizar, tentaria encontrar uma explicação lógica para o que ela havia visto. No entanto, naquele momento, mesmo Marcos parecia abalado. As noites anteriores já haviam mexido com ele, e a história de Clara apenas acrescentava mais um peso ao fardo que carregavam. Isso não é real, Marcos disse finalmente. É o estresse, estamos cansados. O que você viu deve ser uma alucinação. Clara balançou a cabeça, os olhos vidrados. Não, Marcos, eu vi, e tem algo naquela casa, algo que não quer que estejamos aqui. Ele suspirou, passando a mão pelo rosto. Eu vou resolver isso. Vou falar com o corretor, com o antigo dono. Alguém precisa nos explicar o que está acontecendo. Mas lá no fundo, ambos sabiam que a resposta não viria de nenhuma pessoa. O que quer que estivesse naquela casa não era algo que se pudesse simplesmente perguntar. Era algo muito mais antigo, mais profundo, e estava despertando. Naquela mesma noite, Clara decidiu que não podia deixar as coisas assim. O medo havia se tornado uma presença constante, mas ela sabia que não podia fugir. Precisava confrontar aquilo. Com as mãos tremendo, Clara voltou ao corredor e, com a respiração pesada, entrou novamente no quarto onde o espelho estava. Desta vez, no entanto, o espelho estava vazio. A menina havia sumido, mas Clara sentia que ainda estava lá, observando de algum lugar além da superfície polida. Ela se aproximou devagar, e quando seus olhos encontraram o vidro, o reflexo mostrou algo ainda mais aterrador. Não era só uma menina. Agora havia várias crianças. Todas com os mesmos olhos vazios, os mesmos sorrisos grotescos, presos naquele vidro, olhando para Clara como se esperassem por algo. Clara caiu de joelhos sem saber o que fazer e naquele momento ela ouviu novamente. Venha brincar conosco.